Paz, Senhor, família. Hoje eu quero falar sobre o jejum, porque tem pessoas que fazem jejum e Deus ele não recebe. Então fica passando fome o dia todo ali, ó, e Deus não está recebendo. E por que não está recebendo? Porque antes de fazer esse jejum do alimento, existe que Deus ele pede. Existe um jejum que devemos fazer primeiro do que esse do alimento. Se a gente não fizer esse que eu vou citar primeiro, esse jejum primeiro, que não é do alimento, esse do alimento Deus não vai receber. Essa pessoa vai ser um fariseu. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, quando eles vão orar? Em Lucas capítulo 8, no capítulo 18, no versículo 10, vai falar que o fariseu ele foi orar e ele falava consigo mesmo. Ele vai deixar bem claro que ele não roubava, né? Ele fazia o bem aos olhos dele e ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo. E a palavra deixa bem claro que ele falava com ele mesmo. Deus não ouvia, não recebia o jejum dele. Então, por que Deus não recebia? Porque existe um jejum que Deus ele dá prioridade para esse que não é do alimento. Então, primeiro a gente tem que fazer esse jejum. Qual que é esse jejum? É amar o próximo. É amar o próximo. É negar a si mesmo. Então, da mesma maneira que a gente deixa de comer algo ali que a gente gosta, dessa mesma maneira a gente tem que negar as nossas vontades. Esse é o jejum que Deus ele vai pedir primeiro para aceitar o outro do alimento. Então, quando você nega as suas vontades para fazer a vontade de Deus, aí você já está fazendo jejum. E é onde que você está amando o próximo. Então, não adianta nada você fazer um jejum hoje, o dia todo, assim, ó, orando, jejuando, passando fome, Deus não está recebendo, porque Deus ele sabe o que você vai fazer amanhã, como vai ser seu dia, né? Então, se você não anda nos caminhos do Senhor, não obedece às palavras do Senhor, Deus também ele não vai te ouvir. Então, da mesma maneira que você não ouve o Senhor, Deus também não vai te ouvir. Então, assim, ó, entenda uma coisa. Então, o primeiro jejum é guardar os mandamentos do Senhor, é negar as suas vontades e estar fazendo a vontade do Senhor. É o que? É fazer o bem, é não prejudicar o irmão, sabe? É não ter brigas, você entendeu? É não ficar falando palavrão. Então, é esse jejum que você tem que fazer. O primeiro, esse é o jejum que Deus pede. Que Deus pede. Aí, se você fizer esse, aí o outro, é bênção você fazer. É bênção você fazer, porque Deus ele vai ouvir sua oração, ele vai receber o seu jejum. E isso que eu estou falando é baseado na Bíblia. Isaías 58, no versículo 3, vai dizer assim: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se o Senhor não notas? Por que passar fome se não te importas com isto? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus próprios negócios, exploram os seus empregados, vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam, assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Olha Deus falando, será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês acham de jejum? Acha que um dia de jejum assim me agrada? Então um dia de jejum assim agrada? Não, você pode fazer esse jejum assim, sem falar palavrão um dia, sem
sem fazer o mal ali o dia todo, mas Deus ele sabe que nos outros dias você vai continuar fazendo. Então tem que ter uma mudança, você tem que fazer mesmo a vontade do Senhor todos os dias. Sabe, esse jejum de negar as suas vontades tem que ser todos os dias. Aí, quando você fizer esse jejum do alimento, Deus vai ouvir. Olha o jejum que Deus, ele vai dizer aqui, ele se agrada. Ele vai dizer que esse, que eu acabei de citar, ele não se agrada, no versículo 6. Não é esse o jejum que eu quero. Olha o jejum que Deus quer. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente e que tirem de cima deles o peso que os fazem sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem, pedindo socorro, orarem, eu os atendereis. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Mas se fizer este jejum que eu falo, amando o próximo, então não adianta nada, meu irmão e minha irmã, você jejuar e no outro dia você continuar falando palavrão, sabe, você fazendo mal. Então o primeiro jejum que Deus ele quer que você faça, aqui ó, faça o jejum, deixa de falar palavrão, deixa de fazer o mal para as pessoas. Tem pessoas que dentro da igreja, ali ó, se colocar uma câmera, as pessoas no trabalho falam, não é essa pessoa não. Sabe, se colocar uma câmera assim no dia a dia da pessoa fora da igreja, fala, não é essa pessoa fala palavrão, essa pessoa não, que está adorando Deus, assim, fechando os olhos, não. Então o primeiro jejum que Deus quer que as pessoas façam é este, amar o próximo, é deixar de fazer ali o desejo da carne, sair do pecado, sabe, sair do erro. Então é esse jejum que Deus quer que as pessoas façam. Aí se fazem esse jejum, aí podem fazer o outro que Deus vai ouvir. Aqui ó, em Zacarias capítulo 7, no versículo 13, Deus vai dizer assim ó: e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu vou escutar quando eles orarem. Assim também eu não vou escutar, quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Então aqui eu estou ainda assim, até num capítulo que fala de jejum. Então da mesma maneira que o povo ora ali e quer que Deus ouve, Deus ele fala assim, vocês não ouvem a minha voz, eu também não vou ouvir a voz de vocês. É igual o caso do fariseu, que Jesus Cristo vai citar, aquela parábola que foi um publicano e um fariseu orar, mas o fariseu falava consigo mesmo, sabe, Deus não ouvia. Por quê? Porque ele não obedecia. Você vai ver que esse fariseu, ele jejuava 2 vezes na semana, dava o dízimo de tudo, mas Deus ele não ouvia. Então é forte isso. Por isso que Jesus Cristo, aí você vai entender o que Jesus Cristo quis dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 18, quando alguns homens, eles perguntam para Jesus, por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e os teus não jejuam? Aí Jesus Cristo vai dizer assim no versículo 19, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo estar com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo
em veste velha. Então Jesus Cristo está falando, eu estou ensinando eles o jeito correto de jejuar. Não adianta deixar de comer um pão, deixar ali passar o dia inteiro sem comer e orar ali, Deus não está se agradando, Deus não está recebendo. Então eu preciso ensinar eles primeiro praticar o jejum de amar o próximo, de negar as vontades deles para fazer a vontade do Pai. Porque se eles fazem a vontade do Pai, o Pai também faz as vontades deles. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade do Pai. Amém? Então, quer jejuar? É bênção. É bênção, vai te fortalecer. Mas é necessário você primeiro fazer o primeiro jejum. Negando os prazeres da carne. Negando as suas vontades. E está fazendo a vontade de Deus. Se você não faz a vontade de Deus, Deus também não vai fazer a sua, não vai receber o seu jejum, nem tão pouco a sua oração. Tá bom? Então pega esses ensinamentos e coloca em prática. Bem que você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que quando você orar, Deus vai ouvir. Né? Por quê? Porque você está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Tá bom? Então esses são os ensinamentos que a gente tá passando, tá bom? Receba aí o meu abraço, receba o abraço da família de Atos, um beijo no coração, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?